Em relação a... Você já falou de crença limitante, você falou de questões, você falou de expectativa e tudo mais. Sim. E eu queria saber também sobre rotina. Você era um cara organizado, já na alta performance dos estudos, sabendo exatamente o que você ia estudar, quando você ia revisar, fazer questões, ou você seguia um estudo aleatório, mais intuitivo? Não. Eu tinha organização, inclusive eu quero deixar como sugestão para o pessoal a forma como eu fazia, né? Vamos lá. Eu, na época que eu estava estudando para o concurso da Câmara, já não era mais com aqueles livrões de direito, já tinha PDF, já tinha um material mais voltado para concurso público. Ainda era um volume grande, mas muito mais direcionado para o concurso público. Então, o que eu fazia? Eu comprava lá um pacote de PDFs específico para um determinado concurso. E aí, eu estudava. Eu passei no concurso para consultor, eu não assisti nenhuma videoaula, eu não fiz nenhum cursinho presencial. O único curso presencial que eu fiz foi da parte de discursiva, porque na época não tinha o curso que eu agora estou oferecendo, né? E eu queria ter uma aula com um professor que me corrigisse as minhas redações e me desse um feedback. Ó, sua discursiva tá boa aqui, tá ruim aqui e tal. Só isso eu fiz aula. O resto foi PDF. Então, eu usava o PDF, eu lia o PDF todo, eu fazia marcações com marca-texto e fazia alguns resumos para mim de tópicos que eu queria decorar melhor, né? Prazos, principalmente a questão do processo legislativo, que no concurso da Câmara, a prova de consultor de discursos na Câmara tinha uma prova de resumo, uma prova de dissertação e 2 provas de discurso. Na prova de dissertação, o que caiu foi descreva o processo legislativo. Do início ao fim. Meu Deus, complexo, né? 120 linhas, né? E aí, e não falava assim, aonde começa? Começa na ideia do deputado, começa no clamor do povo, pedindo uma lei sobre determinado tema. E onde que termina? É quando publica? É quando entra em vigor? É quando passa... passa a gerar efeitos na população? Né? Então, na prova de dissertação, o que caiu foi isso, né, do processo legislativo. Então, eu precisava, como era um concurso pro legislativo, a parte de processo legislativo era muito importante. Tem que dominar, né? Então, eu estava estudando lá os PDFs e eu fazia o meu próprio resumo, fazia o meu... minha linha do tempo, né, das leis. O projeto é apresentado, aí tem tantas sessões para acontecer tal coisa, aí ele vai para as comissões da Câmara, aí as comissões têm tanto prazo e começa em uma, vai a outra, aí a última é a CCJ, e aí vai para o plenário. E eu tinha tudo isso anotado à mão a partir do conteúdo dos PDFs que eu estava estudando. Então, eu não estudava de forma aleatória, mas eu tentava fechar um assunto. Então, assim, comecei a estudar hoje aqui processo legislativo. Dificilmente eu vou começar e terminar um tópico grande como esse no mesmo dia. Não dá. Né? Numa sentada só, difícil. Então, eu começava a estudar esse, e aí no dia seguinte, eu não pegava uma outra matéria qualquer. Eu terminava aquele tópico que eu estava estudando. Terminei o tópico grande, agora eu vou começar um outro tópico, eu pego outra matéria. Aí eu trocava a matéria, entendeu? Por quê? Se eu estudasse meio processo legislativo hoje e a outra metade dali uma semana, não ia faltar essa conexão. Pelo menos na minha visão na época, era como eu fazia. Então, eu tentava fechar um tópico. Vou estudar direitos e garantias fundamentais da Constituição. É bem grande, o artigo 5º é grande. Então, se eu estudar um pedacinho aqui hoje, outro pedacinho daqui 10 dias, outro pedacinho daqui 20 dias... quando eu estava estudando, eu achava que iria ficar muito distante e eu não ia ter uma noção daquele tópico todo, entendeu? Então, como eu fazia era dessa forma. Eu ia fazendo um ciclo de estudos, como o Alexandre Meirelles faz, né? Mas fechando tópicos grandes de cada vez. Então, era porque eu queria ter uma noção fechada daquele determinado tópico. Ele tava para lembrar depois, por exemplo. Eu achava que dessa forma eu iria gravar melhor. Então, eu
fechava o tópico grande, agora é a próxima matéria, aí vai ser, sei lá, português, vai ser direito administrativo, lei 8.112, e aí eu ia fazendo o ciclo de estudos, mas eu sempre fechava os tópicos para ver aquele conteúdo todo. Entendeu? Eu gostei, porque você usava basicamente o ciclo de estudo, só que não por matéria, sim por assunto. É, quase por... Exatamente. É. Porque eu, por exemplo, sou muito defensor do cara que conhece as ferramentas e depois adaptar conforme o que funciona para cada um. Sim. Não existe aquela... Não, só esse método funciona, Não, só aquele. sim. O cara usa e vai adaptando conforme se sente mais à vontade, conforme rende, né? Era o que acontecia comigo, porque eu sentia que dessa forma eu conseguia ter uma visão geral daquele tópico, do início ao fim. E lógico, depois eu ia fazer questões para fixar, eu ia rever o meu resumo lá, fazer revisão depois. Mas, então assim, não era porque eu fechei o tópico que eu sei tudo sobre aquele tópico. Ninguém é assim. Mas na minha concepção na época, se eu fechasse o tópico, eu ia ter uma visão geral, ó, do início dos direitos e garantias fundamentais até o final, fechei aqui, 2 dias seguidos, fechei, 3 talvez. Tá, agora eu vou pro próximo tópico. E era assim que eu fazia. Interessante. Com relação à parte de discursivas, eu fiz questão de ter um professor para me dar esse feedback. Porque eu sabia que a discursiva ia ser muito importante no concurso da Câmara, né? E eu investi nisso num curso bom para isso. Eu não... Porque tem muita gente, veja só, eu não tenho nada contra a pessoa toma a decisão que ela acha melhor para a vida dela. Mas eu estava com um curso de discursivas no concurso da Câmara. A prova da Câmara era 2 domingos. Um domingo era prova objetiva, no domingo seguinte era a prova discursiva. O dia que a gente mais vendeu foi na segunda-feira, depois da prova objetiva. Que milagre. E aí, foi o dia que a gente mais vendeu. Foi no dia seguinte a prova objetiva. Mesmo. E aí eu comentei com a minha colega Ludmila, e isso fica de dica para o pessoal que está assistindo aqui. Você, Diego, você imagina um cara que está fazendo um concurso para juiz, e o juiz tem que escrever sentença. Né? Ele compra um curso de sentença faltando 5 dias para a prova. Não vai dar. Não existe. Se for pra aprender do zero, um ajuste fino, uma coisinha ou outra. Não, pois é. Mas para ajuste fino, ele já tem que ter treinado muito. É o que a gente estava falando da prática. Não vai ser a curva ali. Gato, exatamente. Né? Então, as pessoas... Só que concurso para juiz, essa parte discursiva é muito presente. Todo mundo sabe, não, sentença é uma coisa importante. Quem estuda direito sabe que tem que... Porque você tem que fazer a conexão com a jurisprudência e encaixar o tipo, não sei o quê. Então, assim, no direito, na magistratura, eu imagino que não aconteça esse tipo de coisa. O pessoal comprava, começar a aprender sentença faltando 5 dias. Eu não duvidaria, você é do ser humano.